Oi, turminha. Prof tá aqui para explicar essa atividade para vocês, que é muito legal. Vocês são desafiados agora a virarem detetives para investigarem histórias da família de vocês, tá? Ó, eu tô aqui com o Luquinhas e com o Filipinho, e é o seguinte, a minha família tem muitas histórias legais. Então a ideia é conversar com alguma avó, avô, pai, mãe, tios, com quem vocês desejarem, para vocês conhecerem algumas histórias da família de vocês. A minha história, a minha família tem muitas histórias, né? Mas eu vou trazer pela parte da minha mãe, que o meu avô, ele era jogador profissional de polo, aquele polo que se joga em cima do cavalo, não sei se vocês conhecem, ganhou prêmios. Então ele teve esse histórico de atleta e ele incentivava muito os esportes para os filhos deles. E isso foi uma coisa que impregnou em toda a nossa família a questão do esporte. A minha avó, ela era professora, numa época que muitas mulheres ainda não estudavam. E uma vez, quando ela estudava num colégio chamado Júlio de Castilhos, ela ganhou um prêmio de poesia. Eu vou ler para vocês a poesia porque tem tudo a ver com o que a gente está estudando. A poesia é assim: cada árvore que se planta é uma exaltação febril, é um hino que se canta para a glória do Brasil. Então ela ganhou esse concurso de poesia, tá? E a prof tem e trazendo o lado da família do meu pai também, tem uma história muito longa, porque o meu avô paterno, ele se casou com a minha avó, que é a mãe do meu pai, num segundo casamento. Então, o meu pai, ele tem vários irmãos bem mais velhos que eu não conheço. Então, são histórias também que a gente acaba se afastando ou se aproximando. Só que o meu pai também tem uma curiosidade muito legal, que ele foi o primeiro gaúcho lá no ano de 1993, a completar um Ironman, que é uma competição de esporte que tem que nadar, que tem que andar de bicicleta, e no final tu ainda termina correndo uma maratona. São muitas horas de prova, né? E voltando para a família da minha mãe, tem uma curiosidade muito interessante, vocês já conhecem ela, né? O nome dela é Ana Cristina, e ela tem 4 irmãs e um irmão. São 6 filhos ao todo. E todas as mulheres, as irmãs, são Anas. Então, é a Ana Cristina, a Ana Lúcia, a Ana Maria, a Ana Teresa e a Ana Beatriz. E o irmão mais novo, que é gêmeo com a Ana Beatriz, ele tem o mesmo nome do meu avô, que é Sálvio. E essas minhas tias, todas também fizeram muitos esportes, e eu tenho um primo que é campeão mundial de jiu-jitsu, a prof já fez ginástica olímpica, já fez natação, também adora surfar, então tem coisas assim que nos conectam com a natureza e com o esporte que tem a ver com as histórias da nossa família, né? E uma curiosidade também da história da vida da prof é que quando eu era recém-nascida a gente foi para o sítio e eu estava com cheiro de leite, e daí conseguiram pegar numa foto um potrinho, um cavalinho pequenininho que estava cheirando dentro do meu bercinho, que eu estava dormindo. E essa foto ficou registrada. Eu não tenho ela aqui agora porque ela está com a minha mãe. Mas, enfim, tem várias coisas. Então, a proposta de agora é conversar com a família para conhecer histórias da família de vocês, de avós, de bisavós. A prof só contou algumas delas para vocês, que para vocês se inspirarem, né, nessa busca toda, tá? E as crianças estão correndo aqui para vocês verem que a coisa aqui em casa é assim, né? Vamos dar tchau pro pessoal? Vamos dar tchau? Aqui, ó. Tchau!